Na sexta, dia 20, eu li esse aqui, Vanessa Virginia, da escritora inglesa Susan Sellers, é uma escritora contemporânea, que é uma espécie de biografia romanceada da Vanessa Bell, que ela era pintora no começo do século XX na Inglaterra e era irmã da escritora Virginia Woolf. E aí o livro vai acompanhando a vida das duas, mas pelo olhar da Vanessa. É ela quem narra a história, a Vanessa Bell, que era a que pintava. E a irmã escrevia. E eu gostei da escrita, é uma escrita que parece mesmo, a gente consegue acreditar que é a escrita de uma pessoa que pinta. Porque na forma como a Susan Sellers monta o texto, escreve, né, como se fosse a Vanessa narrando a história, né, de como é que foi a infância das duas, como é que era a relação delas com a mãe, com o pai, com os outros irmãos, todos os eventos traumáticos que houve dentro da família, como é que elas começaram a desenvolver cada uma o seu dom, né? Uma para pintar e a outra para escrever, aquela rivalidade amigável que havia entre elas, às vezes não tão amigável, mas de qualquer forma, elas eram ligadas por muita afeição, apesar desses momentos em que elas tinham uns confrontos, né? Os enfrentamentos assim. Mas a escrita da Susan Sellers, ela privilegia cores, texturas, formas, como se fosse mesmo um escritor, uma pintora, né, escrevendo, como a gente imagina que uma pintora escreveria, privilegiando esses elementos que estão na sua arte. E eu gostei muito, achei muito sensível a escrita, né? Ela faz, como ele é curtinho, não chega a 200 páginas nessa edição, ela faz assim alguns cortes na história, né? Desde a infância, e aí faz alguns cortes de momentos chave da infância, do crescimento das duas, da relação delas, de quando a Vanessa começa a pintar e quando ela se casa, tem filhos, né? E as duas vão se separando, mas mesmo assim continuam se vendo, né? Com uma certa frequência. Só que eu achei, até por causa desses cortes, que é natural numa obra de ficção, eu achei que já que é uma história real, quem não conhece bem a vida da Virginia vai ficar, eu tive a impressão que vai ficar meio voando em algumas partes aqui. Como eu já li mais de uma biografia da Virginia Woolf, eu dei conta, dava para entender perfeitamente as referências veladas que tem em alguns momentos da vida da Virginia aqui. Porque essa não é uma biografia, é uma obra ficcional, né, mas baseada em fatos. Mas eu achei que alguns momentos, quem não leu, não conhece bem a vida da Virginia, ia em alguns momentos ficar meio perdida. Assim eu achei. Mas eu gostei. E a edição é muito bonita. Essa capa é muito mais bonita do que aparece aqui. Até para você passar a mão e tudo. Os detalhes. Tem guardas aqui muito bonitas. É muito bonita mesmo essa edição brasileira. Eu dei 4 estrelas. Depois, no sábado, no dia 21, eu li esse aqui, A Queda, do escritor francês Albert Camus. Eu já estive falando do Camus a propósito de O Homem Revoltado, né, que é aquele ensaio que eu comentei, que é um livro assim fabuloso, mas que eu não tive coragem de fazer um vídeo sobre ele, porque ele amarra muitos temas e muitos assuntos diferentes. Fica muito interessante, mas é para você fazer um vídeo que chegue pelo menos um pouco perto da qualidade do livro, eu me intimidei, eu não tive coragem de fazer. Mas aqui é uma obra de ficção, é um longo monólogo, A Queda, em que um homem está num bar de Amsterdã. Ele é francês, mas ele agora reside em Amsterdã e a gente fica sabendo disso pela sua fala. E aí ele aborda um outro homem ali quando descobre que é um compatriota, né? Também é um parisiense, um francês parisiense que está ali em Amsterdã. E eles começam a conversar, mas a gente nunca ouve o interlocutor, só ouve esse personagem principal, que é o personagem narrador, e a gente sabe que é um monólogo porque ele realmente se dirige o tempo todo a essa outra pessoa. Permita que eu me apresente, eu já fui advogado, eu também morava em Paris. O senhor gostaria de tomar mais uma bebida? Eles servem bebidas ótimas aqui. Então você percebe que ele está falando com alguém, mas a gente nunca ouve o outro, né? É realmente um monólogo. E eles se encontram em várias noites e esse personagem vai contando a sua vida, como é que ele foi advogado em Paris, que ele era um advogado muito bem sucedido, quais foram as suas experiências, e à medida que as conversas, as noites vão passando e a conversa ou monólogo progride, mais e mais camadas, né, desse primeiro momento em que o personagem aparece assim muito
alegre e cortês, né, esse personagem narrador, mais e mais camadas vão caindo desse eu social que se apresentou para o outro, né, e a gente descobre quem ele realmente é. É um livro muito interessante, é um livro que fala de como às vezes as pessoas podem assumir certas máscaras, né, as máscaras sociais mesmo, mas aquelas máscaras assim muito determinadas que é para que elas sejam bem vistas, que elas sejam bem conceituadas, né? Para que as pessoas gostem delas e tenham uma impressão assim muito boa do seu caráter. Até a questão de que às vezes você faz coisas boas não porque você seja uma pessoa boa, mas porque você quer que pensem bem de você e porque você quer pensar bem de você, né? Então o Camus vai tirando todas essas camadas, né, do personagem, aos poucos ele vai se desnudando no monólogo com o outro, e isso é muito interessante acompanhar esse processo. Como é um monólogo, o autor foi muito sábio fazer uma coisa curta. Nessa edição aqui são 111 páginas. Mas mesmo assim, na parte final, lá para a página 80 e alguma coisa, eu senti isso e conversei com um amigo que leu esse livro também e sentiu o mesmo. Eu achei um pouco confuso esse monólogo. E como ele está escrevendo um discurso direto, é um simples monólogo, ele não está usando nenhum outro tipo de recurso literário, o Camus, né? É apenas aquele discurso. Eu acho que não tem razão de ter ficado confuso. Ficou me parecendo que o Camus esqueceu que ele estava escrevendo uma obra de ficção e usou ainda aquela forma de escrever, né? Na parte final eu senti isso, como se ele estivesse escrevendo um ensaio filosófico, que era uma coisa que ele também fazia, como acontece no Homem Revoltado. Mas no Homem Revoltado, como eu já falei, você se conforma que seja um texto mais denso, mais difícil, porque é um texto filosófico, é um texto que reúne vários assuntos de várias áreas do conhecimento diferentes, filosofia, história da política, história da literatura, etc. E aqui, como ele não está fazendo flashbacks, ele não está alternando as vozes, ele não está usando outros tipos de técnica, é um longo monólogo mesmo, só interrompido pelo final dos capítulos, né? E as noites sucessivas que os dois vão se encontrando e que ele continua falando, não teria razão para ser um texto difícil. Na parte final, caiu um pouco por isso, porque eu achei confuso, e esse meu amigo que leu também achou confuso. E não é porque eu li num dia só, porque esse meu amigo não está fazendo esse tipo de maratona que eu estou fazendo e sentiu essa mesma dificuldade. E aí eu dei 4 estrelas, mas é um grande texto, só que a parte final ela fica meio confusa mesmo. Depois, no domingo, eu li esse aqui, As Mulheres do Meu Pai, do escritor angolano José Eduardo Agualusa. Já falei do Agualusa aqui, é um escritor contemporâneo. E a história da Laurentina, que é uma cineasta, né? Ela faz documentários. E quando ela está mais ou menos por volta dos 30 anos, a mãe dela morre. E ela fica sabendo, quando a mãe dela morre, que a mãe dela não é a mãe dela e o pai dela não é o pai dela, né? Que ela foi adotada por eles quando ela ainda era bebê, porque eles perderam o bebezinho deles. E aí a mãe dela, né, a mãe biológica, né, tinha entrado em coma, todo mundo estava esperando que morresse, mas nasceu o bebê e eles ficaram com o bebê. Ela sabe disso logo nas primeiras páginas. E aí ela vai atrás da história, né, dessa mãe e muito especialmente desse pai, que era um pai com várias esposas e vários filhos. Daí esse título, As Mulheres do Meu Pai, que foi um músico famoso em Angola durante algumas décadas, né, no final da década de 50 e durante a década de 60. E aí ela sai em viagem, a Laurentina sai em viagem, ela está em Portugal, ela sai de Portugal junto com o atual namorado dela, né, o Mandume. Os dois saem de Portugal, ele vai acompanhá-la para ela não fazer essa viagem sozinha. Eles começam a atravessar partes da África portuguesa, né, Moçambique e Angola principalmente, mas passa por Moçambique também, acompanhando o roteiro das viagens desse pai dela, que era um músico, né? E ele viajava muito, e por isso ele tinha uma mulher em cada lugar. E aí, enquanto isso, o Agualusa vai nos contando um pouco da história de Angola, um pouco da história de Moçambique, a questão da linguagem, porque como acontece no Milagrário Pessoal, né? Mas aqui em tom menor, porque não é o assunto principal, mas que está presente essa questão da linguagem, do amor à língua portuguesa. A gente tem até umas notas de rodapé aqui, fazendo citações do dicionário do Wise, e mais de uma vez. A narrativa se alterna, tem partes que a Laurentina que conta, tem partes que é o Mandume que conta.
tem partes que são outros personagens que contam, o Bartolomeu, algumas das antigas mulheres do pai dela, né, e tudo. E eu achei bem interessante, eu fiz várias marcas aqui, né, marquei várias coisas que eu achei interessantes, e eu gosto do Agualusa porque sem nenhum discurso, sem nenhuma panfletagem, sem nenhum tom assim indignado, né, politizado, eu não percebo isso nele, ele vai deixando algumas críticas que saem do politicamente correto. Por exemplo, tem uma passagem aqui de um diálogo, né, que a Laurentina está conversando com uma das mulheres do pai dela, né? E aí essa mulher diz, porque ela vive em Angola, supõe-se que pelo fato de não haver uma única boa livraria aqui em Luanda, desde a independência, supõe-se que por isso ficamos todos burros? Aí a Laurentina, não, claro que não. E aí a mulher responde, não? Pois devias supor, filha. Ficamos mesmo. Eu tenho a sorte de ter bons amigos em Lisboa, no Rio de Janeiro, em Paris, que me enviam livros. Nesse pequeno momento, e tem outros momentos no livro, o Agualusa não deixa de dar as suas alfinetadas, né? Quando ele fala, por exemplo, que depois da independência não há nenhuma boa livraria, né, em Luanda, na Angola. Ou seja, o que você tinha antes, na época, né, da possessão portuguesa, que você tinha livrarias, você não tem mais. Não existe uma boa livraria depois da independência. E tem outros momentos em que ele faz esse tipo de crítica, né? Mas eu gosto do Agualusa, entre outras coisas, porque ele me parece um autor que toca nesses assuntos de política, de história política do seu país, sem aquela amargura, sem aquele tom sombrio, né, triste, desesperançado, que eu vejo alguns escritores que entram em questões políticas na sua ficção colocarem. Eu acho, por exemplo, a visão do Hemingway uma visão bastante depressiva, e eu não sinto isso no Agualusa. E aí eu gosto muito disso, a maneira como ele olha com mais esperança para as coisas. Ele não deixa de mostrar que elas estão erradas, ele não deixa de ir fazendo os seus comentários ao longo do texto, sem pregação, sem discurso, sem panfletagem, mas me parece ele não perde a alegria. E aí hoje, segundo, eu li esse aqui, o livro de Daniel, do escritor americano Doctorow, que é um romance que faz um trabalho de intertextualidade com o livro de Daniel na Bíblia, né, com o livro de Daniel no Antigo Testamento, a história do profeta Daniel. E aí ele pega a história, né, do casal Rosenberg, né, que foram aquele casal de judeus, né, que nos anos 50 foram acusados de serem espiões. Isso realmente aconteceu, foram julgados, depois executados. E sempre se discute se eles teriam sido espiões mesmo, ou se caíram no desagrado de alguém, né? Ou simplesmente porque eram comunistas foram considerados espiões. E aí o livro recria essa situação, mas dando outros nomes aos personagens e se detendo no filho deles, né? Que é uma figura ficcional, não é o filho do casal Rosenberg, que é aquele pega o tema, né? Pega esse caso real e transfigura ficcionalmente, né? E aí ele fica analisando como é que era a sociedade americana, qual era o pensamento sociopolítico, né, que predominava na maioria das camadas consideradas as camadas intelectuais dentro dos Estados Unidos nas décadas de 40, durante a Segunda Guerra, no começo da década de 50, quando acontece esse caso, e depois no final dos anos 60, quando aparece, que é quando o livro começa, o próprio Daniel já adulto, né, em 1967, e que está vendo, né, buscando elementos sobre a história dos pais dele, que quando isso aconteceu ele era criança, né. A ideia é interessante, eu gostei desse jogo de intertextualidade, inclusive a técnica que o Doctorow usa, ele copiou da Bíblia, porque você tem a narrativa em primeira pessoa do Daniel, e o Daniel dizendo, eu, Daniel, como faz o profeta no livro de Daniel no Antigo Testamento, e em alguns momentos o Daniel conta a história como se ele fosse uma pessoa que não é ele, né? Narra na terceira pessoa, mas ele está falando, quem está falando é ele mesmo, Daniel. Mas aí ele começa a se descrever como se ele fosse uma outra pessoa. E isso também você encontra na técnica literária dentro do livro de Daniel no Antigo Testamento. E até em outras partes da Bíblia, né? No Evangelho de João você também tem isso.
Então eu achei interessante a intertextualidade, achei interessante o uso do recurso literário e achei interessante esse panorama que ele procura fazer sociopolítico, cultural dos Estados Unidos, especialmente daquela região ali de Nova York, né? Nesse período, época da Segunda Guerra, começo dos anos 50, depois final dos anos 60, que aí você já tem os movimentos de contracultura, você tem Martin Luther King, tudo aquilo. Mas ele falhou, eu acho, na construção dos personagens, porque o Daniel do título é uma figura extremamente desagradável. A maneira como ele trata a esposa dele, por exemplo, ele é um sádico. Né? Não tem outra palavra para definir. E aí eu não sei se ele quis dizer que se por causa daquela tragédia da infância, né? Da vida do Daniel, que ele perdeu os pais daquela forma assim brutal, trágica, quando ele ainda era criança. Ele se tornou esse tipo de homem, porque ele demonstra um sadismo com a esposa dele durante as relações sexuais, que é uma coisa assim que eu saí pulando os trechos, muito nojento. E ele começa a demonstrar isso até com o filho dele, com o bebê que ele tem, né? Esse lado assim sádico, esse lado cruel. E aí eu não sei se o autor quis justificar, né? Mas eu não acho que isso seja desculpa, porque se todo mundo que teve uma infância infeliz fosse se tornar sádico, então, né, quase 100% das pessoas teriam se tornado sádicas. Então eu discuti isso. Ele não conseguiu ganhar a minha simpatia e era uma história que teria razões para ganhar. Tecnicamente, estilisticamente, é um livro muito interessante, muito arrojado, até ambicioso. Mas eu acho que quando ele não conquista você com os personagens, é aquela velha história, você acompanha de longe, porque aí eu tô acompanhei, né, a história de longe e acaba ficando pretensioso ao invés de simplesmente um livro ambicioso, porque ele não consegue fazer tudo aquilo que ele se propôs fazer.